Fala pessoal, beleza? Bom, hoje começamos mais uma série aqui no canal. Toda sexta-feira eu vou analisar grandes investidores e entender como possivelmente, porque alguns a gente não tem acesso, a gente pode associar de acordo com o que eles falam nos meios da internet, entrevistas, enfim. Então, a gente pode associar maneiras que eles utilizam para analisar ações, para analisar empresas e fazer aplicações na prática nessas empresas. Né? Quais que são os critérios que eles utilizam para analisar as ações? A gente vai tentar entender aqui um pouco do que esses grandes investidores fazem para dar certo a sua análise. Beleza? Bom, então vamos para a tela porque hoje a gente vai analisar uh, alguns pontos do que eu consegui levantar em relação ao Luiz Barsi, certo? E aí, alguns pontos que ele utiliza, que possivelmente utiliza, para tomar decisões em relação ao investimento em algumas empresas ou não, certo? Então, qual é o erro que ele não cometeria? Quais são os pilares, os possíveis pilares que ele utiliza para analisar uma ação? Que geralmente a gente pode utilizar também e pegar para a nossa análise, fica mais completa. Quais seriam esses tópicos? Vamos analisar agora. Vamos lá para a tela. Bom, aqui a gente está na tela do Investidor 10 e aí eu consegui levantar aqui alguns pontos em relação à análise do Barsi, ou dos Barsi em geral, porque a filha geralmente ela dá algumas entrevistas, então a gente pode ter um pouco de noção de como é que funciona a análise, né? Já que ela é filha, ela tem seus próprios métodos de analisar, mas algumas coisas ela herda do pai, né? E aí, o ponto principal aqui que a gente tem que analisar é o tipo de empresa que investe. Que nesse caso aqui, ele investe em empresas que são perenes, né? Que são empresas que foram testadas ao longo do tempo, são empresas que passaram crise mais crises externamente, talvez internamente, mas continuaram existindo, continuaram dando lucro, continuaram gerando caixa, continuaram pagando dividendos e por aí vai. Então, o ponto principal é setores perenes. E escolher setores perenes. Setor de energia, setor de bancos, seguradoras, saneamento. Porque, assim, independente de como a economia de um país esteja, o povo vai precisar de energia. Então, a energia elétrica é um serviço que sempre vai precisar. A parte financeira, né? O serviço dos bancos, corretoras, a parte de saúde, materiais básicos, saneamento, enfim. Então, são setores perenes que foram testados ao longo do tempo e que têm um certo respaldo do tempo para continuar existindo. Daqui a 20 anos, a gente vai continuar precisando de energia. Então, vai ser um setor que vai continuar existindo, certo? Então, são esses critérios que devem ser levados em conta, principalmente o setor. É um setor perene da empresa que você quer utilizar? É um setor que ao longo do tempo, ele já foi testado por várias crises externas do país, países de fora, enfim. É um setor perene? É, então faz sentido investir numa empresa desse setor perene. Aí você escolhe financeiro, energia, saúde, materiais básicos, enfim, você vai escolher de acordo com as próximas análises. Aí o outro ponto importante que eu consegui levantar é se a empresa ela gera lucro e gera caixa. Porque a empresa ela tem que gerar lucro e gerar caixa, certo? Para quê? Caixa é dinheiro real. Ela gera dinheiro real para si, né, para investimento próprio nela, na sua estrutura, na sua parte interna, no seu, no seu no seu material humano, investimentos em tecnologia, ela vai evoluindo tecnologicamente de acordo com o mercado, com seus concorrentes, ou não? Ela é uma empresa que tem lucro, mas não reinveste em si mesma, não reinveste, não distribui dividendos, ou gera caixa, enfim. O que ela faz com esse valor que está ali, com aquele lucro, com aquele caixa que está ali? Ela tem esse lucro, e esse lucro, de fato, ele vem crescendo, ele vem constante ao longo do tempo. Ela gera esse caixa ao longo do tempo também? Ou ela consegue, por exemplo, pagar dividendos sem aumentar as dívidas? É importante. Não adianta a empresa pagar milhares e milhares de dividendos se a empresa paga esses dividendos e tem uma quantidade imensa de dívidas. A conta não fecha, entendeu? Então,
de onde ela tirou, ela tem que ter para suprir, entende? Então, tem que analisar esse ponto de lucro e geração de caixa na empresa também. Então, já falamos da parte do se a empresa é perene, já falamos se ela dá lucro, se ela gera caixa e se ela, assim, se ela dá lucro não em um período, em um tempo, dois tempos, não, mas em muitos tempos. Ela dá lucro constantes, ela dá lucros crescentes, a receita dela é crescente, é constante. Então você tem que analisar isso aí também, beleza? Terceiro ponto que a gente consegue entender das análises dos bar, assim como outros investidores também, não vai comprar pelo preço. Como, por exemplo, você vê aqui uma ação da. Vamos ver aqui, eu abri aqui uma ação da Americanas. Você tem aqui uma ação da Americanas, a empresa está em recuperação judicial, e aí você vê o valor aqui está 4,64. Opa, tá barato, eu vou comprar. Não, não é assim. Então, eles, na hora de analisar as ações, ele não procura somente um preço barato da ação que está naquele momento, o preço que está barato, eu vou comprar porque ela vai valorizar. Não, não é assim que você analisa, né? Você precisa analisar você precisa analisar todo o contexto. Por que o preço está barato? Você tem que ser questionador. Por que o preço está barato? Está oscilando bastante. Então você tem que analisar o preço da ação em conjunto com outros indicadores. Vai no site da empresa, vê se a empresa ela tem processos judiciais, diversos processos judiciais, vê se a empresa tem alguma pendência financeira, dívidas muito altas, enfim, então tudo isso você deve analisar na hora de comprar uma ação, não somente por causa do preço barato, né? Então é muito importante você analisar esse contexto também. E por fim, analisar uma ação sendo um sócio, né? Porque assim, por exemplo, a, a Riachuelo, por exemplo, uma concorrente do varejo aqui da Americanas, nesse caso. Aí você tem aqui a Riachuelo, ó, o preço da Riachuelo, o preço da ação da Riachuelo tá bacana, tá com um preço legal. Aí o que você faz? Ah, o preço tá legal, eu vou comprar. Não, o preço tá legal? Beleza, tá show. O que eu faço agora? Você analisa o PL, você analisa o PVP, dividend yield tá 41%. Legal, mas por que tá tão alto assim? Qual que é o preço justo? Como é que eu tenho que avaliar aqui, né? Analisar esses indicadores de valuation, de eficiência, de rentabilidade, né? Como é que eu preciso avaliar o endividamento da empresa? Com certeza, é muito importante. A empresa, ela tá tendo um crescimento de receita, um crescimento de lucro. Qual que é o, qual que é o histórico da empresa? Ah, falando não em indicadores, mas no contexto ético, no contexto ético da empresa, né? Quais são as informações que a gente consegue coletar dessa empresa? É uma empresa sustentável? Ela tem um histórico de distribuir os resultados? Tudo que ela faz internamente, ela distribui nos comunicados para os seus investidores? Então, tudo isso você tem que analisar também, né? Tanto uma análise criteriosa e analítica daquela empresa, né? Uma análise técnica daquela empresa, quanto uma análise não técnica. Você vai avaliar a gestão da empresa, você vai avaliar quem está no comando, vai avaliar os processos que a empresa está passando, você vai avaliar todo o contexto da empresa, se é uma empresa boa de trabalhar. Então, tudo isso vai influenciar para a sua escolha em relação à empresa ou não. Tá? Então, quanto mais pontos, tópicos você tiver para analisar aquela empresa, melhor. Porque você vai tomar a decisão certa e ter uma empresa por muitos anos na sua carteira, gerando lucro. Isso é o que importa. Beleza? Então, consegui levantar esses 4 tópicos aqui em relação à análise do Luiz Bartz. É uma suposição, né? Talvez ele de fato ele utiliza mais tópicos, mais pontos para analisar ações, mas esses são, creio que, os principais que você pode utilizar na sua análise também. Eu utilizo todos eles aqui na minha análise quando eu vou verificar uma ação, certo? E você pode utilizar também, beleza? Bom, então é isso, tá? E hoje eu trouxe para vocês aí como o Bartz analisa uma ação,
qual é o maior erro que o Barsi não cometeria, que é analisar a ação somente por causa do preço. E no próximo vídeo eu vou fazer uma análise do Warren Buffett, tá? E aí a gente vai trazer como ele pode analisar uma ação, como é que ele utiliza, quais os indicadores principais que ele utiliza para verificar se a ação vale a pena ou não, ou talvez um ETF, enfim. O ponto é que essa série vai trazer como os grandes investidores pensam o investir em ações, em ETFs, enfim, como eles pensam, como eles agem, o que fazem, como se alimentam, que horas dormem no próximo episódio. Warren Buffett. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado aí por você ter assistido. Se você ficou até o fim, muito obrigado. Deixa o teu comentário, compartilha, dá o like. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. É isso, acho que não estou esquecendo mais nada. Valeu, falou, tchau!